Agora, o caso Elisa Samúdio, na época, eu era comentarista do programa da Sônia Abrão, A Tarde é Sua, na RTV. Nós pegamos o caso do começo. Eu lembro você falando desse caso. Raul, eu fiz amizade com o delegado do caso. Fiz amizade com a mãe de Elisa. Fiz amizade com os advogados. Ou seja, eu vivenciei aquilo como ninguém. Eu lembro. Era 2 horas de programa todo dia. E sábado e domingo... Exaustivamente falando, eu lembro. Bom, então eu tinha um calhamaço de provas e vídeos. Quando eu criei o vídeo da Elisa na cena do crime, a pessoa tem uma história completa, cara. É uma história de um grande jogador de futebol que ia para a seleção, ia ser vendido para a Itália. Sim, o Bruno, pô, puta e que goleiro. Ninguém podia acreditar que ele pudesse matar uma garota de programa que dizia que o filho era dele. Ninguém podia acreditar. Só que era mais um caso de uma mulher desaparecida. Desaparecida. A pergunta é, existe homicídio sem corpo? Olha que situação. Bom, e nós estamos lá investigando e ouvindo o delegado e não chega a nada. E a mãe desesperada, entrevistamos a mãe. Foi o Bruno! Você não vai acreditar. Num determinado dia, o sobrinho do Bruno, de 17 anos, que presenciou a morte de Elisa Samúdio, não conseguia dormir. E ele, tenso, sonhando com a cena da morte, eu vou te contar como ela morreu. Ele viu uma mulher ser morta. E aquilo foi corroendo esse menino. Raul, quando você tem um segredo, alguma coisa, o que você tem que fazer para aliviar? Contar. Contar para alguém. Ele escolhe um tio dele. Chamou o tio e falou, tio, preciso contar ao senhor, preciso me aliviar. Eu assisti à morte de Elisa Samúdio. O quê? E contou. 2 dias depois, o tio vai numa rádio no subúrbio do Rio, dá uma entrevista para um radialista e conta tudo. Puta merda. Conta tudo! O delegado do caso, Edson Moreira, cabelo em pé, liga para a polícia do Rio, me apreende esse menor de idade. Apreende o menor de idade. O menor de idade conta. E eu tive acesso ao depoimento do menor. Elisa Samúdio era garota de programa. Ela estava no Rio de Janeiro. Ela participou de churrasco na casa de jogador, contratada. E lá, numa movimentação sexual de jogadores e garotas de programa, ela ficou com o Bruno uma noite. E ela engravidou. E ele, num primeiro momento, não acreditou, depois ele passou a acreditar. Quando ela estava já com a barriga proeminente, ele chama ela e ele tenta fazer um aborto forçado. Ele disse pra ela, tem que tirar. Ela não queria. Mas ela, com mais dois, ele com mais 2 pessoas, levaram ela para um local, fizeram ela tomar uns remédios. Ela tomou, passou mal e não perdeu a criança. Quando ela percebe que não perdeu a criança, ela corre para a Delegacia de Defesa da Mulher do Rio e denuncia o Bruno. O Bruno nega. Ela pega e foge do Rio e vem para São Paulo. Escondida de medo do Bruno. Uhum. A equipe da Sônia Abrão consegue uma entrevista exclusiva com ela. Ela grávida. E a Sônia conversando com ela, ela falou, eu tenho medo de morrer. Estou escondida. Ninguém sabe onde eu estou. Só vim dar essa entrevista porque se eu aparecer morta é o Bruno. Bom, e nisso ela foi ter o filho dela. Sumiu do mapa. Depois que ela teve o filho, o Bruno consegue o telefone dela de alguma maneira. Conversa com ela por telefone e fala, eu quero ver meu filho, eu quero assumir a criança. Eu vou bancar um apartamento para você, vou te dar uma pensão.
Raul, ela acreditou. Ele pagou o avião, ela pegou o Bruninho e foram pro Rio. Ele hospedou ela no flat. Ele foi no flat, falou para ela, olha, eu vou te levar pro meu sítio em Esmeraldas, em Minas Gerais, que eu não posso viajar agora que eu estou jogando, eu tenho um jogo. Então, o meu assessor vai te levar e depois eu vou para lá, eu comprei um apartamento lá, vou comprar um apartamento lá. Ela falou, tá bom, acreditou. Quem que viajou de carro para Esmeraldas? Esse assessor, que é o Macarrão, e o sobrinho. O sobrinho foi dar um apoio logístico lá. Sobrinho do Bruno. Sobrinho do Bruno, 17 anos. Chegando no sítio Esmeralda, ela ficou lá. Determinado dia, o Macarrão falou, olha, vou te levar aqui, uma cidade perto, você vai dormir uma noite e no dia seguinte eu vou te levar para conhecer o apartamento. Falou, tá bom. Ela foi, entrou no carro, ela com o filho. E foram. Chegaram lá, uma região de subúrbio. Quem é o dono da casa? Mora sozinho. Era um ex-policial civil, bandido. Puta merda. Bandido. Fama de matador. Chamado Bola. Ah, verdade. O Bola recebe. Recebe quem? Elisa com o filho na mão, Macarrão e o sobrinho. Na sala. O que aconteceu? Começa a conversar com ela. Em determinado momento ele pede, deixa a criança com o Macarrão. Ela deu a criança com o Macarrão. Aí ele falou assim para ela, me mostra as suas mãos. Estendeu as mãos. Ela estendeu. E ele começou a passar as mãos assim. Nossa, que mão bonita. Esse o Bola? O Bola. Não, o Bola. Nossa, você não é de pegar no pesado, hein? Acho que você não lava a louça, não lava a roupa. Em determinado momento ele pega as mãos dela e faz assim. Cheira as mãos dela. Cheira de novo. Fala para ela. Ah, você não é usuária de drogas. Ela fala, não, eu só bebo álcool. E nessa conversa, em dado momento, ele vira ela de costa, muito rapidamente, dá uma chave de braço, quebra o pescoço e ela cai dura no chão. Numa coisa extremamente rápida. E isso o sobrinho foi que Quem contou estava toda na essa sala? história. Quem estava na sala? O filho, bebê, Bebezinho. Macarrão e o sobrinho. E o Bola que matou. E o Bola. Aquela cena, aquele silêncio, o Bola fala, vocês vão lá para frente da casa que eu vou terminar o serviço. Eles saem, espera um pouco, isso é o relato do garoto. Em dado momento ele sai com a mão ensanguentada, com sangue, pega um pedaço de carne, que seria as mãos de Elisa, e joga para os cães Rottweiler. Os cães estavam com fome e comeram aquela carne. Ele se aproxima deles e fala, olha, eu vou cortar a Elisa e vou dar para os cães comerem. Aí o que o sobrinho conta? Aí o sobrinho conta não. Aí eu fiz amizade com o Dr. Edson Moreira. E eu entrevistei o Dr. Edson Moreira. Desculpa, Edson Moreira. É o delegado do caso, Tá. de Minas Gerais, do DHPP de Minas. Tá. O Dr. Edson Moreira, de acordo com o levantamento dele, alega que, naquele momento, o Macarrão teria falado o seguinte, olha, dá um fim no garoto também. No garoto, o filho do o Bruninho, não o sobrinho, ou seja... O filho, Meu o Deus bebê. do céu. E aí o Bola, que é um profissional, falou, pera um pouquinho. Eu ganhei Recebi pra fazer... fazer um caso. Aqui já é outro dinheiro. Aí eu perguntei pro doutor Edson Moreira, falei, doutor Edson, quanto custou a morte de Elisa? Ele fez umas contas, aqui já tem muito tempo. Ele calcula que hoje seria em torno de 70 mil reais. Que absurdo, né? 70 mil reais. Aí o Bola falou, não. O que é isso?
Aí o Macarrão leva a criança para dentro do carro, pega a criança e deixa o bebê numa favela, numa região onde ele conhecia as pessoas. Abandona a criança. Ou entrega. Deixa com uma família. Tá. Quando o garoto confessa pro tio e o tio vai pra rádio, o garoto é prendido, o doutor Edson correndo, começa a investigar, porque daí mandou prender o Bruno. O doutor Edson conseguiu, através de investigação, entrar nessa favela e resgatou o Bruninho. Diz o doutor Edson que ele acredita que o garoto ia ser morto. Ele resgata o Bruninho e a justiça deu para a avó cuidar com a dona Sônia. Meu Deus do céu. E nisso foi todo mundo preso. Julgamento conturbado e no final condenados. E uma pergunta, cachorro come carne humana assim? Então, o Bola criou essa situação, tudo encenado. Uhum. Por quê? Porque a perícia foi na casa dele. Vasculhou tudo, não tem uma gota de sangue. Tudo papo furado. Entendeu? Ele cria essa história como uma maneira de fazer acreditar que ele deu fim na Elisa dessa maneira. Que não foi pros cachorros. Não foi. A Elisa, ela morreu sem derramar sangue. Porque quebrou o pescoço. Ela, aí já é algo que eu acredito. Tá? O Dr. Edson Moreira tem uma mesma linha de raciocínio. Eu acredito que aquela região é uma região de mata toda. Sim. Eu acredito que antes ele fez uma cova. Já estava preparado. Para onde ia, né? Provavelmente já tinha algum saco. Coloca ela dentro do saco. Transporta ela à noite para aquele local. Arrasta esse saco, que é mais fácil você levar um corpo. Joga lá na cova aberta, fecha, vai embora. E, em tese, só ele sabe aonde matou Elisa. O celular do Bola não saiu da casa dele no dia da morte, porque ele não ia levar o celular, porque o celular é um cagueta. Claro. Rastreador já era, achou, pegou. Não é nem rastreador. Exemplo, meu celular, eu tô aqui no seu estúdio. Esse celular, ele pega uma Herb. Uhum. Então não é nem rastreador. A minha companhia telefônica sabe que eu estou nessa região. Sim, é isso que eu falo. Então, ele não comete esse erro. Ele deixa o celular na casa. Deixa o celular na casa, então eu acredito que ela esteja próxima, numa cova, e só ele sabe. E a mão foi de fato cortada? Nada. E dada pra cachorro. Nada. Mas o que o menino de 17 anos viu ele saindo, então? Não, ele viu porque ele provavelmente, o Dr. Edson Moreira acredita que ele já tinha preparado um pedaço de carne. Ah, pra Falou, dizer que aquela coisa assim, tá todo mundo assustado. Entendi. Jogou. E falou, vou dar o resto pro cachorro. E eles acreditaram. Entendi. Tanto é que o garoto se impressionou com isso. Meu Deus. O garoto se impressionou com isso. E nessa hoje em dia tá preso Bruno, goleiro? Não. Já cumpriram pena. E o Bruno foi cumprir pena de mandatário, A pena mais alta. de quem mandou Porque a pena mais alta de quem manda, né? Ah, não sabia. Não é do cara que estrangulou. É quem manda. A pena do Bola foi alta porque ele pegou a morte de Elisa mais a ocultação do cadáver. Certo. Que a ocultação é por conta dele. Tá? Mas todos já cumpriram a pena. O Bola continua preso por causa de outros crimes de mando de morte. Tá? O Bola continua preso. E o filho tá jogando. Se eu não me engano, ele virou goleiro também, né? O filho o Bruninho. é um grande goleiro, alto, forte, a cara do Bruno, coincidentemente jogar no gol. Foi contratado pelas categorias de base do Botafogo e provavelmente daqui a 2, 3 anos tá jogando o time principal. E como fica a cabeça de uma criança dessa que sabe toda essa história? Então, eu não estive ainda com o Bruninho, mas eu sou muito amigo da dona Sônia. Eu estou para ir no Rio com a minha equipe do Na Cena do Crime, eu quero entrevistar a dona Sônia e o Bruninho. Mas o Bruninho já deu entrevista recentemente até pro Geraldo Luiz, que estava na Rede TV. E o garoto é cabeça boa. Graças a Deus. O garoto, ele não tem afeição ao pai, porque nunca teve contato. Claro. Ele chama o pai de cabeça fraca. E ele é um garoto muito centrado na avó, que ele tem como mãe. Sim. E no futebol. Que Deus
mantenha ele assim. Provavelmente ele vai ser um grande goleiro. Amém. Melhor que o Bruno. O Caramba. Bruno nunca procurou. Agora, a chateação da dona Sônia, quando eu falo com ela, é que o Bruno deve dinheiro de pensão. Além de tudo, tem isso. E não paga. E ela alega que ele está ganhando dinheiro, mas dinheiro não cai na conta dele. Então, ela tem essa queixa do Bruno. E a queixa maior que ela tem, porque ela queria enterrar a Elisa Samúdio. Só que ela não vai enterrar a Elisa Samúdio.